Estamos ao vivo no nosso episódio número 25. Eu de Lima, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas é fera, é referência em vendas. E todo negócio, ele depende desse pilar, vendas, independente da profissão da pessoa. Eu costumo dizer que se o cara é médico, se é advogado, se é consultor, se é terapeuta, o business dele é vendas. Se ele não vender, o negócio fecha. Então, o Eu de Lima tá aqui com a gente. Obrigado por ter topado, cara. Eu sei que tu é um cara que tu filtra muito bem o acesso onde a gente tá. E por esse motivo, você decidiu esperar pra fazer o seu primeiro podcast e tá sendo com a gente. Tá sendo aqui hoje. Coisa linda. Que honra, eu de obrigado, cara. Esse é um cara que é fera, que já no 1 a 1 ali nos últimos 2 anos já fez 7 milhões em vendas e liderando o time 18 milhões. Então, o homem é fera, resultado, comprova. É um jovem que veio acelerado, né? Então, obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra, tá? Tê-lo aqui. Tamo junto, Edu. Cara, primeiramente queria agradecer, como o Edu mesmo falou, meu primeiro podcast, né, que eu quis escolher com muito carinho, porque acho que o convite do Edu foi com muito carinho, foi com muita cuidado. Né? E eu amei o nome do podcast, né? Propósito Cast. Exato, né? Porque acho que quando eu falo de vendas, pra mim é o que me move. Ajudar as pessoas a vender, ajudar as pessoas a resolver problema, é isso que me move. É essa energia que eu vivo, né? Bom. Então, pra mim foi, cara, um prazerzaço e vamos, claro, entregar muito conteúdo pra quem tá aqui no podcast e, claro, pra quem tá aqui no nosso Instagram. Boa. Né? Eudy, olha só. Cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou te botar no fogo, uma coisa que eu nunca fiz com ninguém, hein? Nosso episódio 25. Poxa, vambora. Cara, o que esperar desse podcast? Quem tá aqui assistindo a gente no YouTube ou no Spotify, assistindo esse episódio que vai pro ar no início agora de novembro de 2024, e que se você tiver em novembro de 2030 vai estar atual também, esse conteúdo vai te inspirar. Mas o que a gente vai esperar desse bate-papo aqui hoje? Cara, o objetivo desse bate-papo é desmistificar vendas. As pessoas não entendem que vendas é algo simples. Né? E que elas não desenvolveram vendas e não sabem vendas ou têm medo de vendas por falta de treino, por falta de não ter tido um momento na sua jornada profissional ou na família, né, de treinamento, de estudar esse lugar, de olhar para esse lugar com tanto carinho. Eu sempre falo para a galera que, até te recebi uma pergunta na caixinha de perguntas ontem. Eu estou me formando em psicologia, né? A menina perguntou, me dá uma dica aí que você... traz um gold pra mim. Eu respondi ela no privado, não foi nem nos stories, mas acho que eu vou soltar porque eu gostei. Manda. Eu mandei pra ela assim, falei assim, fulana, onde você tá estudando, né, na tua faculdade, provavelmente você vai aprender a cuidar de pessoas. Mas na tua faculdade eles não vão te ensinar a conquistar uma pessoa, a trazer uma pessoa pro teu negócio. Não vai ter uma aula de vendas lá dentro, né? E aí, quando eu trouxe isso pra ela, ela falou assim, caramba, é verdade. Em todos os módulos que eu estou estudando, eu estou aprendendo a cuidar de pessoas. Então, você, profissional liberal, autônomo, você aprendeu a skill do cuidar, resolver problemas, ajudar as pessoas, servir. Só que para você conseguir atrair pessoas e ajudar elas, você precisa entender que 90% das pessoas não entendem que precisam de você. 95%, porque estamos no Brasil, né? Se fosse global, é diferente. Então, eu quero trazer algo de uma forma simples de que as pessoas estão querendo vender só por 5%, que é difícil. Que é as pessoas que estão com nível de consciência. Só que para você vender para os 95%, você precisa ter uma comunicação clara, assertiva e ter uma visão que é uma parada que é o meu mantra. Você tem que entrar na lei, que para mim é a lei da vida, que é quanto mais você dá, mais você recebe. Boa. Se você quer ser vendedor e quer desbloquear vendas no teu negócio, no teu ecossistema, se você entrar no digital, em qualquer negócio, falando assim, eu preciso pagar meus boletos, eu preciso que... eu quero dinheiro para mim, você já tá errado. Já começou errado. Isso eu aprendi, tive a oportunidade de aprender cedo. E por isso que eu tô aqui com esses resultados, né? Uau, muito bom, muito bom. Cara, dar e receber é uma lei universal e aí não dá pra gente negar esse processo. Então, primeiro dá e depois recebe. Isso. Muita gente quer primeiro receber e depois dá. E aí o negócio não vai pra frente. Não vai. E quando a gente tá falando de negócios também, tem gente que quer se economizar. Cara, quem se economiza não prospera. Perfeito. Então, quer se economizar, não empreende. Não vai ter venda, não vai ter resultado. Vai abraçar a árvore. Entende? Vai pro outro lado. Agora, se tu quer gerar resultado, tem que entregar muito, entregar tudo. Para a pessoa ver que se de graça, se numa live, se numa sessão estratégica de 1 hora, a pessoa tá me entregando ouro,
Imagina se eu entrar dentro de um processo de mentoria, de Isso. consultoria, dentro da empresa daquela pessoa, é maravilhoso. Isso, cara, Edu, isso foi cirúrgico, velho. Foi um local que eu tive. Eu sempre via grandes experts no digital tendo conteúdo absurdo, um repertório absurdo. Se a gente for olhar um Pablo Marçal, o grandes Isso. experts, Strider que eu vivi, o cara abriu o microfone e falava infinitamente. Eu fui perguntar pro Strider, ué, meu irmão, como é que tu tem conteúdo infinito, né? E aí ele falou assim, coincidentemente eu perguntei isso pro Pablo também. E olha o que o Pablo falou. O Pablo falou pra ele assim, Strider, é o seguinte, as pessoas ainda não entendem que eu tenho muito conteúdo porque eu não tenho um gold, eu não guardo um gold pra mim. Na minha mentoria master, eu não guardo aquilo ali, eu falo na live também, nos conteúdos. Então eu sempre me exercito me tornar obsoleto. Ou seja, eu sempre me exercito pegar o conteúdo que eu acho que é o gold, que eu não vou soltar aqui, e eu falo. E aí eu falo assim, ferrou, soltei no gratuito. Agora vou ter que estudar mais, vou ter que aprofundar mais para aprender. E automaticamente foi assim que eu fiz os últimos 2, 3 anos. Por isso que eu tenho bastante conteúdo, quero compartilhar e vou ajudar vocês pra caramba a vender. Cara, Mas olha esse gold, que doideira. É servir mesmo. É entregar, porque fala assim, meu irmão, entreguei tudo. E agora? exato. Opa, vou ter que estudar, vou ter que pegar o livro, vou ter que ler. E agora, estudei todos os livros em inglês, vou ter que estudar em Alemão. em alemão, em piriri pororó, e atrás, né? Porque quanto mais profundidade a gente tem, principalmente no Brasil, de conhecimento, mais automaticamente ele vai conseguir servir, ajudar, impactar e com certeza vender, né? E além desse conhecimento, eu vejo que, às vezes, alguns conteúdos, quando eu percebi, assim, cara, entrando tanto numa mentoria do Marçal, por exemplo, eu vejo que, cara, muitas vezes o conteúdo, ele pode ser até parecido Sim. com o conteúdo gratuito de uma live, Sim. tá? Então, já tive naqueles programas de assistir lá, 4h59 da manhã, coisa e tal, Sim. e que foi transformador na minha vida. Assim, quando eu entrei numa mentoria dele também, que também era bem cedo, e o conteúdo era bem parecido, mas a energia era diferente. Total. Primeiro porque eu tava pagando, então Sim. já tinha uma energia de troca mais organizada, um dar e Aham. receber. Isso. Segundo que quando tava dentro da mentoria, eu acessava os grupos, as Perfeito. outras pessoas, e aí o ambiente. Total. Cara, porque quando eu tô numa live, eu recebo talvez um pouco de frequência, eu recebo conteúdo, mas eu não recebo o ambiente. Total. Agora, se eu entro num grupo, por exemplo, que eu paguei a mentoria, eu comecei a acessar o ambiente. Total. Aquelas pessoas que não estão lá falando de Big Brother, Aham. que não estão falando da fila, do trânsito, que não estão falando que botaram fogo no ônibus. Sim. Eles estão falando o seguinte, como é que eu vou fazer para acessar o próximo nível? Como é que eu vou dar o próximo passo? Como que eu vou ensinar mais pessoas? Como que eu vou transbordar de uma maneira mais eficiente? Perfeito. Cara, Edu, cara, foi cirúrgico demais. E porque os conteúdos, eles vão não ser o mesmo, mas as pessoas vão mudar. E quando a gente fala de pessoas mudam, são energias diferentes. Quando você investe realmente em um curso, uma mentoria, um treinamento, cara, a energia do grupo é diferente, a entrega é diferente. Eu falo isso porque eu dou aula para 300, 400, 600 pessoas às vezes ao vivo, e às vezes é o mesmo conteúdo, e você também, Edu, vai saber, que dá muita mentoria, só que muda de pessoa para pessoa, por causa que é energia. E um outro ponto que tu falou foi cirúrgico. Quando você investe em mentoria, e por isso que, cara, eu te admiro muito, porque tu é um baita de um mentor que tu entrega pra caramba pra galera. Só das primeiras conversas que eu já vi, eu falei assim, mano, o cara entrega muito. É que se você hoje provavelmente não tá tendo o resultado que você quer, é que provavelmente você não tem um mentor certo. Provavelmente. Porque as pessoas, quando elas se tornam adultas, elas acham que agora eu domino. Agora eu vou entrar no arquétipo da Mulher Maravilha, eu sei fazer tudo, ou o cara que eu sou o Superman, eu vou fazer tudo. Eita, saiu até o microfone aqui. Vamos resgatar esse microfone Pega aí. aqui. Você ajuda a arrumar aqui pra mim? Eu sou o Superman, então, ou seja, o que acaba acontecendo? A pessoa, às vezes, ela é um médico, é um doutor, é um advogado, e ele acaba, Edu, transferindo a autoridade como advogado para todas as áreas da vida dele. Exato. Então, eu sou um baita advogado, então, naturalmente, eu sou um baita vendedor, eu sou um baita gestor, eu sei saber de pessoas. Ela transfere a autoridade, é o que eu sinto, né? Que não é, na verdade, ou seja, ela não consegue aprender sozinha. E quando a gente tem um mentor para guiar, nesse lugar que foi o que tu falou, numa mentoria, num treinamento, e quando ela tem essa humildade de entender que existem essas etapas que tem esses pilares, automaticamente ela aprende muito mais, né? Cara, eu fiquei pegando aqui o que tu falou e
Tipo assim, ó, a gente precisa de um mentor, a gente precisa de um mentor certo. Cara, Isso. tu pegou num ponto bem importante. Porque às vezes o mentor mais hypado do Brasil não é o mentor certo pra você. Total. Sabe? Tipo assim, ó, eu comprei quase todas as mentorias eu digo quase todas porque tem muita mentoria boa e grande no Brasil. Sim. Mas comprei do José Roberto Marques, que é o presidente do IBC, Instituto Brasileiro de Coach. Cara, peguei muita coisa boa com ele. Ele é o mentor de muita gente, sabe? Na pandemia, só pra gente saber o tamanho desse mentor e desse coach, na pandemia o IBC ia falir. Ô, louco. E o José Roberto Marques, que é pai do Marcos Marques, que é um Sim. dos principais mentores de aceleração de Gigante. resultado empresarial, ele pegou e falou assim, cara, minha empresa para não falir, eu na pessoa física vou aportar 54 milhões de reais Nossa. na PJ. Pensa o tamanho do cara. É, gigante. Tu entende? Então é um cara bom, porque senão daqui a pouco a gente só generaliza que o cara sabe ser bom de palco. Não, ele é bom de empresário, ele é bom de gerar resultado, é bom de vender. Então, contratei, fui atrás dos caras, fechou. Contratei o Wendel Carvalho, cara, fiz toda a esteira, sabe? Sim. Fiz o Cronos, fiz método 5 Liberdades 2 vezes. Fui lá e comprei o Olimpo, que é aquela mentoria grande dele anual. Fui no Protagon 2 vezes, Que cara, massa. imersão, e quebra madeira, e uhul, e grita. Fui no Paulo Vieira, que tem o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, né? Paulo Vieira tem o método CIS. Cara, fui no método CIS lá, 2018. E também quebra madeira e grita e yes, yes, yes. E energiza e ativa. Todos eles foram importantes, porque eu voltei, no mínimo, 1% melhor. Perfeito. Todos. Mas quando eu encontrei um mentor que estava só 2 passos na minha frente, foi quando teve a revolução na minha empresa. Perfeito. Aí, que aquilo que tu falou, que tu foi perfeito, foi dizer o seguinte, cara, eu preciso do mentor certo. Cara, o mentor certo quem é? Eu ainda não sei. Mas se eu for olhar na teoria, é aquele que tá 1, 2, 3 passos na minha frente. Sim. Não é o cara que já passou. Sabe por quê? Porque eu, por exemplo, eu tava lá com o Wendel Carvalho de novo mês passado. Ele falou, claro, Eduardo, a gente tava em tal programa, em tal evento, tal isso. Ele lembrou, né? Foi colocando, a gente teve junto com o Janguier Diniz, que é bilionário, capa da Forbes. Aí jantamos junto. Ele, claro. Aí conversamos. E aí, quando ele perguntou desse processo, do tipo assim, aonde que deu esse destrave, eu vi que a resposta dele ficou numa resposta muito, muito alta. Entendi. Por quê? Porque ele cansou de falar o óbvio. Entende? Porque ele tá ali há 10 anos entregando muito. Então quer dizer que aquela viradinha de chave, lá do nível 4, do nível 5, do nível 6, pra ele já cansou de falar. Perfeito. Então ele tá entregando o ouro do 8, do 9, do nível quase do 10. Fechou, que em breve a gente chega lá. Chegar lá. Mas porque ele tá falando de 10 milhões mês. Eu tô ensinando aqui meus mentorados a fazer 100 mil mês. Uhum. Então é um pouquinho pra cá. E daqui a pouco ele esqueceu. E isso não é uma crítica. A gente tá falando que cada aluno merece o mentor certo. Isso. E o mentor certo, ele não pode ter enjoado de te contar do óbvio. Isso aí. Se ele não cansou de te contar do óbvio, significa que ele tá só 2 passos na tua frente. Porque pra ele ainda precisa ser dito, e inclusive ele precisa abrir a boca pra falar pra ele escutar Total. aquele processo. Então, Muito bom. eu te devolvo aqui pra gente falar o seguinte. Cara, com isso que a gente falou aqui agora, eu queria pensar o seguinte. Cara, aonde que eu começo? Aonde que eu vou trazer? Eu não sei se é na mentalidade ou se é no processo, ou se queres falar dos dois, de mentalidade e processo. Uhum. Mas aonde que eu começo a mudar essa cabeça do cara que se formou em direito, do cara que se formou em medicina, do cara que é um terapeuta, que é um fisioterapeuta, do cara que é, sei lá, social media, desses profissionais que não aprenderam a vender. E que quando eu chego para conversar, não, eu me garanto na indicação, porque eu presto um bom serviço, então você tá fudido. Perfeito. Porque se você vai depender de indicação, quer dizer que teu negócio não é escalável. Não. Você precisa personalizar uma entrega, ter uma entrega maravilhosa, e todo mundo tem que ter uma entrega maravilhosa, mas no final dessa entrega maravilhosa, você vai depender da boa vontade dessa pessoa, de a performance dela ter sido alta, para que isso vire uma indicação. E esse lead ser qualificado. Isso aí. É muitas variáveis. É muita variável para ficar longe da tua mão, para ter o sucesso na tua vida e na tua família. Perfeito. Então a gente começa isso aonde, Eude? Num processo de vendas, eu estruturo um processo de vendas, ou começa na mentalidade, que eu tenho que ter uma cabeça de vendedor, ou é os dois? Me conta um pouquinho mais aqui, entrega esse ouro aí pra galera agora. Vou entregar. Aqui. Segura firme. Você que tá aqui nessa live, na minha, no do Edu, segura firme que vocês vão ver.
E excelente pergunta, Edu. Cara, acho que não poderia ter começado essa parte do podcast com a melhor pergunta. As pessoas perguntam hoje, tá, beleza, eu quero vender, não quero vender, fica essa briga, né? E desse rolê que você falou do produto, de depender 100% de indicação, isso eu aprendi com o Caio Carneiro, né? Enfim, tive a oportunidade de Muito bom. conversar com ele. Enfim, quem conhece sabe o tamanho do cara. Aham. E aí, ele deixou bem claro, assim, isso na entrega que eu tava ali com ele. Ele falou o seguinte, tem muita gente, tá? Tem muita gente que faz o seguinte. O meu produto, eu tenho que depender de indicação, que é aquela frase. Que aí depois ele falou e eu tô trazendo do que eu aprendi pra deixar de uma forma mais simples pra galera. Que foi o que o Edu falou. Às vezes o cara tá lá em cima e ele não vai saber trazer na galera que tá começando. Ele falou por cima e eu vou traduzir pra galera aqui. Às vezes o cara tem uma parada assim, produto bom se vende sozinho, né? Porque tem esse lugar. Ah, não, mas o meu produto é bom, ele tem que se vender, né? Só que o que acontece? O produto bom, ele só tem duas funções. Fortalecer o seu LTV. Para quem não sabe, o LTV é o tempo de vida do teu cliente dentro do teu ecossistema. E indicação. Então, um produto bom, ele só faz duas coisas. Ou ele indica, ou ele fortalece esse LTV dessa pessoa lá dentro. O teu produto bom, que é muito bom, ele não vende. E aí, o que o empresário, o empreendedor, você que é profissional autônomo, você tem que entender que quando você não vende, você está dependendo de todas essas variáveis que o Edu falou. Só que quando você depende de todas essas variáveis, você está sendo um cara, ou uma pessoa, ou uma mulher que está contando com a sorte. E desculpa, o Edu, todas as pessoas que estão tendo sucesso, as pessoas que irão passar aqui nesse podcast, a gente não faz tentando com a sorte, a gente não faz de qualquer jeito, porque a gente não quer ter qualquer tipo de resultado. Se o Elton está aqui e tem muito resultado, o Edu está aqui e tem muito resultado, ou seja, a gente é 100% intencional. Então, desculpa. Intencional. Então, desculpa se você não quer desbloquear vendas, então ou você trabalha CLT, você se torna um servidor público e você vai ter a tua estabilidade, que não existe para mim, estabilidade. Existe, então, enfim, não existe. Ou você entende que o vender não é algo ruim. Mas Edu, por que eu tenho que vender? Por que eu tenho que desbloquear essa camada? Se você levantou a bandeira de escolher como um psicólogo, como uma psicóloga, o que você faz, que você fala que você ama, né? Porque a pessoa fala, eu amo isso, eu amo ser médico, eu amo ser psicólogo. Por que você não ama ajudar e servir, então, as pessoas? Então, para mim, a visão da venda, Edu, antes é essa mentalidade, que foi o que tu perguntou. Um cara precisa se enxergar como vendedor. Eu posso aprofundar aqui? Pode, nessa claro, mentalidade? a gente tá com tempo sim. Então, fechou. Então, na mentalidade, qual que é a primeira coisa que a pessoa tem que entender? Que vendas é um processo, para mim, Edu, tá? Lembra que eu falei que 90% das pessoas, 95% das pessoas no Brasil, elas não sabem que precisam do nosso produto, do teu produto, do seu produto. Então, não sabe nem que tem aquela dor, né? Não sabe nem que ela tem aquela dor. Então, eu sempre falo para todo mundo que eu, como vendedor, o que eu sou? Eu sou um médico. Eu sou um doutor do meu cliente. Por quê? As dores e os problemas que o meu cliente tem são internas, não são externas. Tem o efeito que a pessoa não faz grana no externo, mas as dores são internas, porque ele não se enxerga como vendedor. Então, a primeira coisa que você tem que entender, você que está aqui nessa live, você tem que começar a se enxergar como vendedor. Porque, para mim, vendedor, na prática, Edu, ele é um resolvedor de problemas. E o processo de venda, ele é um processo de desvenda do cliente. Então, o teu cliente, ele tá cego. Ou seja, o problema é interno. Cara, conta isso aí pra nós, esse negócio do venda e do desvenda. Eu gostei disso aí. Explica isso aí pra nós de novo. Porque vamos lá, Edu, vamos trazer um exemplo. Vamos supor que eu e você, nós dois sabemos aqui, você, enfim, o Edu é um mentor. E eu fui agora no último evento, eu vi pessoas lá que estavam 1, 2 meses recebendo plaquinha de 50, 60 mil. Então, ou seja, a metodologia vende e resolve o problema pra caramba. Por que você que tá aqui nessa live ainda não entrou na mentoria? Porque ela ainda está olhando, só que ela está vendo de olho fechado. Ou seja, ela escuta, mas não ouve. Ela está te escutando, você falando, galera, tá tendo resultado, só que ela não consegue ouvir ainda, porque ela está vendada, como se ela estivesse cega para esse lugar. Lembra que a pessoa está vendo o problema, às vezes a pessoa está com um mau hálito, a pessoa tem um trejeito que para ela é normal, só que para as outras pessoas não é, e só que ela está cega, ela não está vendo, não tem nível de consciência. Então, o processo de venda é um processo de você desvendar o cliente e mostrar para ele uma dor. E como é que eu desvendo? O que você vai fazer? Hoje, no Brasil, você tem 2 caminhos. Ou você fala do desejo ou da dor, né?
Só que, venhamos e convenhamos, o brasileiro ele só é mexido através da dor. Ele só é mexido através da dor. Eu não gosto muito de ter uma venda nessa camada de dor. Eu sinto que tem um outro caminho. Mas a dor que eu tô falando é simplesmente o seguinte. É eu todos os dias, quando eu tô nos meus stories, ou quando eu sento com uma pessoa, eu faço uma pergunta muito simples. Fulana, você já vendeu hoje? Eu que falo de vendas. Eu ainda não vendi. Por que você não vendeu? Ah, não, porque... Ah, enfim, isso aqui. Fulana, não é possível que em 2000... Estamos entrando quase em 2025 e você não tem um processo claro de vendas para vender todos os dias? Como assim você não tem isso? Porque é uma realidade para mim, ainda não é para ela, só que é um erro a pessoa não estar vendendo todo dia. Só que ela não sabe, eu tenho que trazer essa consciência nessa camada da dor. Nossa, porque ela sente que está fazendo alguma coisa errada, ou seja, eu estou desvendando. E esse processo de desvenda dói. E eu vou ter que bater numa dor que ela não está enxergando. Caramba, eu tenho que vender todo dia. Tá, o que eu tenho que fazer, então, para vender todo dia? Quando a pessoa entender isso, aí eu vou para a próxima fase. Então, o processo de desvenda é você, numa comunicação só, numa frase, numa primeira palavra de apresentação, tu chegar e falar para a pessoa, você já vendeu hoje? No meu caso. Isso sempre me conecta contigo. Quando eu vejo teus stories ou vejo uma live, eu sempre olho para isso. Cara, e aí já vendeu hoje? Na hora eu reflito, tá, como é que tá o meu processo de vendas? Tu pegou? Na hora, eu pensei, ó, quantas pessoas eu abordei hoje? Que claro que hoje a gente já tem um time bem maior e chega para mim a venda só para fazer o closer, claro, né? Então, a minha mentoria, ela é high ticket, ela tem um valor hoje que é o mesmo valor de uma mentoria de Wendel Carvalho ou até do Marçal, dependendo do programa deles, tá? Até do Flávio Augusto, do time lá do Caio. Eles, dependendo do produto deles, eu tenho mentoria do mesmo tamanho, dependendo. Então, eu tenho que saber que o meu processo não é uma venda todo dia, mas é um processo todo dia. Todo dia, que é esse lugar. Todo dia é processo. Todo dia eu tenho que abordar 10 a 20 pessoas. Perfeito. Todos os dias eu vou ter que dar retorno para outras 5 indicações. Todos os dias eu vou gerar um conteúdo na rede social para despertar ou uma dor ou um desejo. Perfeito. Sempre. Para que eu tenha todo dia, ou no máximo um dia sim, um dia não, uma sessão estratégica de vendas. Perfeito. Para que no final da semana, onde eu vou realizar o meu fechamento de sexta-feira, eu tenha pelo menos a meta de 1 ou 2 vendas, que é onde a gente chega perto já lá dos 100 mil reais nesse processo. Então, fechou, eu olho para isso. Mas todo dia, consciência, clareza, processo. Isso, e é esse lugar. Então, o que a gente está trazendo aqui nesse ponto do podcast? Se você já entendeu, você que é um profissional que tem que vender, a primeira coisa que você tem que fazer é ativar uma indignação em você, com o resultado que tu tem. Se você tá feliz com o resultado que você tem, aí fechou. Você pode fechar o podcast e tá tudo certo. Só que se você quer melhorar em vendas na tua camada, o que você tem que fazer? Se indignar com o comportamento que você tá tendo e começar a fazer o seguinte, se fazer essa pergunta, por que eu não tô vendendo todo dia? E aí entra, porque eu não posso falar que a pessoa não necessariamente ela tem que vender todo dia, mas ela tem que ter uma mentalidade de que ela tem que prospectar todos os dias. Isso, o processo tem que ser diário. O processo tem que ser diário, então, que é a minha próxima, normalmente é a minha segunda fala. Mas como é que eu faço para começar? Você tem que prospectar pelo menos 10 pessoas, todos os dias. E aí eu trago uma mentalidade pra galera que eu amo isso. A galera não sabe, mas o rei da floresta, que é o leão, todo dia ele acorda, o leão ou a leoa, a maioria das vezes é a leoa que sai para caçar, né? Mas quando isso é a média, tá? Isso aqui é dados mesmo. Ela sai para caçar, ela aborda 10 animais para caçar, para trazer comida para casa. Ou seja, ela faz uma prospecção de 10, ela tenta atacar 10. E das 10, Edu, 7 ela falha. E 3 ela consegue converter e trazer a comida para casa. Então, o que a leoa todos os dias ela faz? Todos os dias tem que ter café da manhã. O propósito, então ela vai atrás. Café da manhã, almoço e janta. Porque ela tem família, ela tem pessoas que dependem dela, ela tem isso entranhado. Quando eu não tenho isso muito claro, eu faço o quê? Eu transfiro o problema. Não, o problema é do governo. O problema é que eu recebo pouco. Meu patrão não me paga. E meu não sei o quê. Isso é atitude de criança. As pessoas que têm um perfil de leão, ou uma pessoa que quer chegar lá em cima, ela tem que entender que é a média. Você vai receber não. Mas eu tô recebendo não. É normal. Até você achou que você ia ofertar para todo mundo e ia fechar. É uma média do mercado. Eu hoje, para me fechar uma venda vamos mudar, de 5 mil, eu sei que eu tenho que falar com 3 pessoas. Só que a minha régua tá muito em cima. A média do mercado é de 10 pessoas que você vai contatar, você vai conversar, você vai converter uma venda. Então, por isso que o Edu trouxe aqui que ele foi cirúrgico. Olha, ele acabou de passar o processo que ele faz 100 mil todos os meses.
todos os dias prospectar 10 pessoas, prospectou 10, você vai receber um sim. Um dia eu prospectei 10 e eu não recebi um sim. Perfeito, vamos prospectar 20. Porque talvez tua comunicação e o teu pitch não tá bom. Tem que melhorar. Porque a gente tem que achar, Edu, esse número mágico. Tem pessoas que o número mágico da pessoa é 40 para fechar uma venda. Porque depende do produto e do serviço. E também a mentalidade, então. E a mentalidade. Porque eu vi que muitas vezes na minha vida eu corri atrás de um número 10 mil, tá? Quando eu era bem mais jovem, assim, na tua idade, eu buscava 10 mil por mês. Massa. Aí eu encontrei. Depois, quando eu comecei a empreender, eu precisei correr atrás de novo desses 10 mil, lá para começar, por mês. Depois eu corri atrás do 20 mil. Mas eu fiquei muito tempo no 20 mil por ser uma mentalidade. Sim. E aí eu ficava travado nesse 20 mil. Travado. Até a gente destravar. Cara, dá pra faturar dentro do mesmo mês 50 mil. E a gente corre atrás. Perfeito. Cara, dá pra faturar dentro do mesmo mês 100 mil. E a gente corre atrás. Aí a gente bateu o nosso recorde, que é 525 dentro de um mês. Cara, isso é muito massa, velho. Então, cara, fechou. E agora? E agora pra mim desbloqueou. E agora eu sei que em algum mês do ano que vem, a gente tá terminando o planejamento, dentro de algum mês do ano que vem, a gente vai fazer 1 milhão dentro de um mês. Isso é lindo. E eu tenho certeza absoluta. Porque o que o Edu tá fazendo, turma? Vocês têm que entender. Que é algo que ele faz, que é um comportamento dele nato de leão. De um cara acima da média. Ele tá o tempo todo aumentando a energia. Isso, sempre. Que é o eu tô sempre aumentando a energia. Ele tá sempre aumentando a energia, que é o que eu sempre falo, Edu. Vendas é energia, troca de energia. Venda é troca de energia. A pessoa falou assim, opa, você pode resolver meu problema. Toma aqui a minha energia, o meu tempo que eu investi nos últimos 30 dias de R$1.000 para você. Então, por que energia? Por que você está falando isso? Porque para você romper, vamos supor que a pessoa está faturando R$10.000. Você que está aqui, você fatura 10 mil. Se você quer começar a faturar 20, tem uma carga energética que eu vou ter que entregar. Você vai ter que romper, entregar e resolver de problema. Que é o mínimo dobro. Que é o mínimo dobro. Então, se eu quero faturar R$20.000, não é. Como é que eu faço para faturar R$20.000? Não. Você tá falando para mim que você quer R$20.000 de problema. Você sabe o que é R$20.000 de problemas? Hoje bastante o Edu, problema. Eu vou virar aqui. Aqui, ó. O Edu ele escolheu ter R$100.000 de problemas nas costas todos os meses. Mais, mais, né? Passamos. Passou, Mas é que é um problema... Tu pegou o contexto, né? Cara, muito mais problema. Tem muito mais problema. Hoje eu tenho problema na minha vida e na minha empresa que eu não imaginava ter 1 ano atrás. Eu não imaginava. Ter problemas do, caraca, o que meu cliente nesse final de semana tá tendo de dificuldade? Eu não tinha isso. Então agora a gente tá comprando plataforma maior, inteligência artificial maior, um CRM melhor, contratando um funcionário só de CS, só para cuidar da experiência do cliente. Então assim, ó, a gente tá trazendo problemas que a gente não imaginava ter, que são maravilhosos. Eu sou resolvedor de problema. Olha aí, Cara, é esse lugar que eu queria chegar. É isso, velho. Resolvedor de problema. Só que, sabe qual é uma naba que tem? Desculpa te interromper ali. Pode Cara, falar. é uma palavra que o pessoal não para pensar, que é a mediocridade. Sim. Cara, não seja mediano, não seja medíocre. Cara, quando Deus criou tudo, criou o universo, ele criou a terra, ele criou a gente, cara, ele criou tudo em abundância. Nada foi medíocre ou mediano. Vou dar um pouquinho pra ti. Não. Cara, começou a se multiplicar e tudo que ele fez foi se multiplicando. E deu oportunidade da multiplicação para nós e da abundância em tudo. Não tem a escassez. Quando você destrava isso, você acessa um próximo nível que tá ali disposto. Porque não tem só 1 litro de água para mim ou 1 litro de água para você. Tem 1 para mim e 1 para você. E tem 2 para mim e tem 2 para você. E tem 3 pra mim, e tem 3 pra você. Perfeito. Não é ou 1 litro de água pra mim ou 1 litro de água pra você. Existe um estudo, um indicador mundial. Quanto mais aumenta o número de milionários, mais aumenta a riqueza, mais aumenta o número de pessoas ricas e diminui a fome. Então, quanto mais dinheiro e mais riqueza se produz, mais a gente fica rico. Todos nós. Massa. Todos nós. Então o dinheiro e a prosperidade, ele tá em cima da mesa para todos. E a mediocridade está em cima da mesma mesa. Só que você tem que acessar essa mesa e ver qual você quer pegar. É isso. Perfeito, Edu. Nossa, cara, foi cirúrgico demais. Só que as pessoas, elas falam que elas querem, né? Eu vou até virar aqui. As pessoas falam que elas querem. Eu quero vender mais, Edu, eu quero ser milionário.
Só que o que o Edu quer escutar e o que eu quero escutar não é você quer ser milionário. O que a gente quer escutar é o barulho do teu impacto de Isso. você fazendo as coisas. Isso. Então, o que eu e o Edu, e a gente teve esse insight, e é uma frase que eu tenho, né? Porque por isso que ele virou a chave e eu também. Qual que é o rolê? Edu, olha só que doideira. As pessoas falam assim, pô, Edu, já escutou essa frase lá atrás? Você tem muito potencial. Eu já. Você tem muito potencial. Só que quando a pessoa fala, você tem muito potencial, eu sempre escutei esse lugar, e aí, nos últimos dias veio essa frase, eu falei assim, putz, é isso. Não é que eu tenho muito potencial, só que deixa eu trocar potencial pra botar potência na ação. Isso. É botar potência, então não é tipo assim... Eu tinha potencial quando eu era estagiário. Entendeu? Aham. Hoje, eu sou a potência. Você é a potência, velho. Eu sou a potência. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa potência Vai ano que vem. dobrar no que vem. Eu não sou, potencial. É. O potencial tá beleza. Se você estiver fazendo seu primeiro job agora, Isso. tipo, vou fazer a primeira fotografia nesse final de semana. Então você tem potencial. Isso, e as pessoas vivem, Edu, nesse potencial a vida toda. Exato, vai se aposentar abraçado no... Nesse potencial, que esquece que não é o potencial, é a potência, é o trabalho, é você fazer a parte chata. Aí onde eu não quero olhar para vendas. Então, desculpa, você não vai ter esse lugar, você não vai desbloquear e tá tudo bem. Tu sabes uma coisa de que eu penso junto com tudo isso que a gente tá falando, que é muitas vezes a gente espera dar tudo certo para dar o primeiro passo. Sim. Mas é o contrário. Você vai ter que dar o passo maior. Então, primeiro, tá? Eu aprendi isso esses dias. Eu pratico isso faz tempo. Mas eu organizei esse pensamento agora de novo, para ficar mais claro. Então, primeiro eu cresço para depois organizar tudo. Não. Primeiro eu cresço, vou gerar uma bagunça danada na minha empresa e eu volto organizando. É isso aí. E tem gente que espera o momento certo, ideal, assim, não, agora tá tudo certo. Eu falei com o advogado, eu falei com o empresário, eu falei com a família, estamos todos prontos para... Nem continua, que eu nem quero saber, porque vai dar errado. Vai. Se estamos todos prontos, você está atrasado. É isso aí. Estamos todos prontos agora para dar esse próximo passo. Você está atrasado. Isso. Muito Tem que bom. dar o passo hoje. Desorganiza a tua empresa, bagunça ela. E aí amanhã você volta e contrata uma pessoa para organizar esse processo. Perfeito. E aí ela organiza esse processo. E o que vai acontecer com toda essa bagunça? Você vai perder um cliente? Vai. Mas vai ganhar 1000 clientes. Total, Pessoas velho. vão ficar pelo meio do caminho. Sim. Tanto clientes quanto parceiros de negócio que não vão continuar na mesma vibração que você. Isso aí. Quanto, cara, todas as oportunidades. Tem gente que... A família vai ficar para trás. isso. Eu não tô dizendo que a família é menos importante, não vou dizendo que eu vou abandonar minha família. Eu tô dizendo que talvez eu precise me afastar de alguns membros da família que olham para mim dizendo, ó lá o coach falando merda na internet. Eu vou fazer o quê? Brigar? Não. Então vou, entre aspas, deixar para trás, que é recuar, dar um passinho pro lado e me afastar um pouco, olhando com amor. É isso, vai ficar um pouco... É o que eu quis dizer de ficar para trás. Não é abandonar as pessoas que eu amo. Mas vai acontecer esse processo. Tá, mas espera aí. E se eu primeiro organizasse tudo? Se eu primeiro organizasse tudo, você ia conquistar 5 clientes. 10, ao invés de conquistar 1000. Isso. Então mais vale conquistar 1000 e perder 1 do que não perder 1 e conquistar 5. Uhum. Só que as pessoas esperam esse momento. Por quê? Por um comportamento de mediocridade, de se acomodar com o morno, com o pouco, com eu consigo sustentar assim. E se hoje a pessoa que tu mais ama, teu filho, tua mulher, teu marido, teu irmão, qualquer pessoa, tua mãe, teu pai, qualquer pessoa, a que tu ama, precisar de um tratamento de 100 mil reais ou tu morre. Se você é uma pessoa medíocre, essa pessoa vai morrer. E vai morrer com falsa promessa de que a família é a prioridade. Sim. Não, minha família é a prioridade, então eu não vou dar um passo maior para ficar pertinho, para organizar as coisas, para dar atenção 24 horas por dia. Aí a pessoa foi lá, precisou de um tratamento de 100 mil reais, você não tem, morreu. A pessoa que tu ama morreu. Por quê? Porque você é medíocre. Peraí, você não falou para mim que tudo isso era em prol da família? Era, então por que você não fatura 100 mil reais por mês? Para proteger a tua família. Perfeito. Eu não tô dizendo que o dinheiro garante tudo. Mas se você coloca a família em primeiro lugar, isso não deveria te gerar conforto, deveria te gerar raiva. É isso. A raiva de falar assim, enquanto eu não fizer 100 mil reais por mês,
Eu não vou descansar. Enquanto eu não abordar 1000 pessoas no Instagram, bom dia ali no direct, eu não vou descansar. Enquanto eu não fizer 1000 eventos, eu não vou descansar. Enquanto eu não faturar 100 mil reais por mês, para não ser um falso e dizer que eu priorizo a minha família, agora eu sou coerente e priorizo a minha família. Porque se eu boto 100 mil reais por mês, quer dizer que eu tô protegendo. Isso. Eu vou botar um bom colégio pro meu filho. Eu vou dar a experiência de com 10 anos ele estar lá dando um tapa na orelha do Mickey. Entende? Que massa. Então eu vou estar honrando a vida da minha família, da boca pra fora, não. Da minha energia de trabalho pra fora. É isso. Da minha Que energia massa. de trabalho, como é que ela prospera? Com venda. Com venda. Então, antes de ser um médico, de ser um advogado, de ser um fisioterapeuta, de ser um produtor de vídeo, antes de qualquer coisa, você é um vendedor. Isso. E se você não trocar essa mentalidade de vendedor, você vai viver na mediocridade. Assim como diz o Cortella. É Né? isso. Não seja medíocre. É isso, Edu. Nada que é morno é bom. O vinho ou é frio ou é quente. Sabe? A cerveja, tu vai lá na Alemanha, é quente ou é fria. Tipo, é isso. Não tem um mais ou menos. O teu café, ou tu toma um café gelado, com gelo inclusive, ou tu toma um café quente. Sabe? É isso. É isso. Eu não quero nada morno. O morno não me sustenta, não vai pra frente, não troca energia, a energia ela fica parada. Total. Sabe? Como é que faz pra mudar isso? Total. Muda de ambiente, muda de mentalidade. Troca. Sabe? Para de seguir as pessoas no Instagram que você tá seguindo. Para de participar do grupo do WhatsApp que você tá seguindo. Para de ir no mesma conversa do futebol que você tá indo. Para no mesmo grupo de mulheres que só se reúne, ou homens, tanto faz, que só se reúne para falar mal dos outros. Sai desse grupo. Sai desse grupo. Muda essa mentalidade. Sabe? Muitas vezes a gente vê os grandes players do mercado falando o seguinte, cara, como que eu destravei? Eu fui lá e aluguei uma casa de 30 pau por mês sem saber como é que eu ia pagar. É isso aí. E todos eles pagaram. Pagaram. Tem que dar um jeito, velho. Tu entende? Tipo assim, cara, eu vou entrar numa nova frequência. Eu vou lá pra Jurerê Internacional, vou alugar uma casa de 30 pau e eu vou viver essa prosperidade. Primeiro eu me organizo isso pra não. Eu vou dar-lhe um passo. É óbvio que nem todo mundo tem esse apetite. Aham. Eu tenho esse apetite. Então assim, ó, pum, vai lá e aluga uma casa de 30 mil. Aluga. Tu vai dar quanto de pagar? Claro que vai. Óbvio. Tu vai entrar numa energia, numa vibração, Meu numa irmão. frequência 24 horas por dia daquilo que fechou e que tu não vai mais aceitar. A gente tava olhando uns imóveis em outro estado agora, pra gente se mudar, possibilidade de coisa e tal, e aí a gente sempre deixa o ar. Vai pra Sim. lá, fica aqui, vai pra ali, tá sempre assim. A gente deixa aberto essa conversa, Sim. sabe? No que a gente voltou pra cá e olhou nos outros lugares, a gente falou, cara, peraí, mas eu consigo acessar um lugar muito mais foda se a gente estiver aqui. Porque aqui é muito mais barato. Sim. Muito mais barato. E eu consigo acessar um negócio. E aí a gente bota na balança. Vale a pena aqui, com um pouco menos de frequência, mas num ambiente muito mais poderoso. Ou quem sabe a gente vai lá, né? Com, de repente, num imóvel pouco menor, mas uma frequência muito alta. Eu não sei, eu só sei que eu tô botando energia para ir pro mais. Perfeito. Se eu vou pisar numa escada aqui ou nessa aqui, eu ainda não sei, mas que eu vou subir a próxima escada, eu vou. Só que eu tenho que ter isso claro. E se eu ficar com, eu tô com medo, eu tô com dúvida, nem vai, porque vai dar errado. Né? Bota o pé, né? E Deus bota o chão. Vai, Total, não tenha velho. medo. E isso é muito legal, Edu, porque você tá falando isso, porque vendas te proporcionam uma oportunidade de você ter poder de escolha, né? Puta, olha só. Você Isso aí tem que ser o corte do dia, cara. Isso aí tem que ser o corte do dia. De você ter poder de escolha. Repete pra câmera lá então, isso aí, ó. Que Cara, é? vendas te proporciona você ter poder de escolha. Ter poder de escolha, velho. Depois que tu desbloqueia isso, você tem poder de escolha. Tem muitas pessoas que vivem na mediocridade, que vivem na dependência de outras pessoas, porque não sabe vender. Porque vendas te dá liberdade pra você ter poder de escolha. Mas eu trabalho num lugar ruim e tal, não sei o quê. Sabe por que você não sai do teu trabalho ruim, do teu trabalho chato? Porque tu não sabe vender. E tu não sabe botar a cara e empreender. Você não sabe resolver problema. Mas eu sei resolver isso. O teu problema é barato. Às vezes o problema que a pessoa sabe é barato. O problema é barato ou resolve pra Ou resolve poucas muito pessoas. baixo, pouca pessoa. Então, o que tu tem que entender, o que o Edu trouxe aqui, foi uma aula pra vocês aqui. Então, o que eu faria se eu tivesse no lugar de vocês agora? Eu pegaria, real, tá? Esse podcast voltaria nessa parte do que ele trouxe, do começar a fazer contas do próximo nível. Que é o que ele tá fazendo. Perfeito, começar a fazer contas do próximo nível. Esse podcast, inclusive, ele vai pro ar
esse podcast vai pro ar no dia 1º de novembro. 1º de novembro? 1º de novembro, esse podcast vai pro ar, então, ó, de 2024. Eu, se fosse você, já botava ele como favorito. Favorito, cara. Né? Entra no YouTube agora, já dá o like, já comenta, compartilha, vai aparecer na tela aí o @Eduardo Arruda Oficial, o @Eudilima. Isso. É assim? É isso mesmo. Com EUDY. Isso mesmo. Então, é isso. E já quero fazer o jabá rapidinho, né? Fechou. Já segue também MCast Studio, @MCast Studio, que é onde a gente tá fazendo a gravação desse estúdio aqui também. E já aproveita e segue @Elo Digital, é isso? @Elo Digital? É isso aí, Elo Digital. @Seja Elo Digital, que quem tá fazendo a cobertura pra nós aqui dos vídeos, dos nossos stories. Fechou? massa. Então vou devolver aqui pro Eude também, porque a gente tá indo pra parte final. Meu Deus, né? Eu queria falar mais umas 3 horas aqui. Não, passou voando, né? Meu Deus, cara. Então a gente tem o quê? Mais uns 15? Pode ser, mais uns 10, pode 10 ser? minutos, perfeito. Então tá, então Então vamos lá. E matar para nos trazer 10. esse tema final de exercício, eu quero passar tarefas, Edu, pra galera. Boa. Eu passar tarefa de casa. A gente sabe, eu sei muita coisa de processos comerciais. Eu tava falando pro Edu agora. A gente tá liderando um projeto, né? Enfim, foi mais de 2 milhões de investimento em tráfego pago. É o lançamento do Baracat, mais de 2 milhões. Uau. Mais de praticamente 90 experts, né, em vendas, vendedores nesse projeto. Então, é um faturamento assim que vai ser absurdo, a expectativa é absurda. A gente não gosta de falar muito em números, fala nos bastidores, mas Claro. a gente gosta de falar de o que a gente vai exercitar. Então, é o exercício que eu passei para todos esses experts em vendas e eu vou passar aqui para vocês. O resultado que vai ser gerado nessa semana daria pra comprar umas 5 coberturas do Neymar ali de Balneário Camboriú, provavelmente. Com certeza! Com certeza! Daria pra comprar algumas. Com certeza. Cara, isso é muito louco. É um resultado absurdo. Não, porque às vezes o galera acha, não, muito, o que é muito? Muito é muito, velho. É comprar 5, 6, 7 apartamentos daquela cobertura do Neymar muita ali coisa, velho. de Balneário Camboriú, que é o mais caro que tem aqui. Total. Então, o que a gente tá fazendo lá e qual que é a energia? O que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que prospectar. Um vendedor, ele tá sempre prospectando. Eu sempre falo que um vendedor, ele é um semeador. Ele tá o tempo todo plantando. Então, tá o tempo todo servindo. Se você não plantar, vamos lá, hoje é dia 20, né? 21? Hoje é dia 21. Então, vamos supor que você vai se programar pro mês que vem. Os próximos 10 dias, o que eu faria para você? Eu montaria uma lista. Lista de pessoas. Então, você vai prospectar, você tem lista quente, morna e fria. Quem que é a tua lista quente? Normalmente são os teus clientes, né? Normalmente são os teus clientes. Só que esses teus clientes, eles já estão no teu ecossistema. Se, Edu, a pessoa, ela quer captar lead, sem tráfego pago, sem se posicionar no Instagram, de uma forma muito simples, que é que eu passo pra galera e funciona. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a tua carteira de cliente e que às vezes a pessoa... Eu faço a pergunta, fulana, quantos clientes você atendeu no último ano? A pessoa fica, acho que 20, acho que 10, acho que 30. Quantos de verdade? Então a primeira coisa que você tem que fazer, que você que quer mais vendas, quer conquistar mais clientes, é olhar para os que você já teve. Cuidados que você já teve, saber esses números. Então vamos supor que tu atendeu no último ano 20 pessoas, que isso é muito raro. Né? Mas vamos botar assim 50, vai. Você atendeu 50 pessoas. Essas 50 pessoas, você vai ter ali pelo menos 20 clientes fiéis. Quem que é cliente fiel? É aquele cara, Edu, que se tu ligar pra ele agora e falar, irmão, vou fazer um churrasco aqui em casa agora, meio-dia, você vem? O cara vem. Irmão, tô precisando de um Pix de 5 mil reais, o cara faz. Porque tu transformou. É aquele cliente, sabe, que virou amigo irmão? Todo mundo tem pelo menos 20 ali, né? Se você tá fazendo um negócio legal. Eu tô começando agora, eu de outro lugar. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar para essas 20 pessoas, falar assim, fulana, como é que tá a tua experiência? Muito massa e tudo mais. Fulano, é o seguinte, eu tô querendo expandir, tô querendo impactar em mais pessoas, né? Quero te fazer um pedido genuíno aqui. Você teria 3 pessoas aí que estão precisando dessa transformação que você teve também? Edu, é impossível hoje uma pessoa não tiver pelo menos 3 pessoas parecidas como ela para ela indicar para você. E se você tem 50 clientes, automaticamente tu vai ter 150 novos prospects, em que a gente normalmente pega e faz o quê? Monta uma apresentação, minimamente, né? Ó, manda isso aqui para esses 3 clientes. Que a gente faz um script, manda o script de apresentação, ó, isso aqui é o Edilimo, o cara me ajudou isso e aquilo outro e tal, bem genuíno, pode ser às vezes até em áudio. Ó, eu pedi pro Edu te chamar porque você precisa desbloquear em vendas. Eu pedi pro Edu te chamar ou alguém do time do Edu para desbloquear porque...
Mano, irmão, é 150 pessoas, leads quentes. Porque hoje o lead mais quente possível é da indicação. Só que o que a gente está fazendo? É uma indicação ativa, não é aquela passiva. Aí a gente está indo atrás da indicação. Isso, é diferente. É diferente. Tem gente que espera uma indicação e aí eu vou espera. lá e quase bato a minha meta. Quase bato a minha meta. Não, tô falando de um processo ativo de indicação para prospectar. Eu tô te falando, Ótimo. Isso é genial. Ótimo. Eude, mas vocês fazem isso e vendem muito? Eu vou trazer um exemplo do Flávio Augusto, Geração de Valor. Aí. Hoje, Edu, Flávio Augusto, Geração de Valor, todas as franquias dele, o modelo de negócio dele é esse. E o cara fatura bilhão, e não é bilhão ano, tá? É mês com a WhatsApp. É mês com a WhatsApp. Como? Lista. Ligou, só que lá é mais agressivo ainda. A gente faz 3 para não agredir a pessoa. Lá, quando ele liga para a pessoa, fala assim, você tem 20 pessoas que precisam aprender inglês? Normalmente a pessoa tem. E se tu indicar 20, a mensalidade que tu iria pagar, que é 1.000, tu vai pagar 500. Há 20 anos eu fui abordado. Sério? Há 20 anos eu fui abordado. Que massa. E eu fui abordado e aí eles falaram para fazer o pitch, que daí não era o pitch, né? Eles falaram assim, não, pra gente poder te contar como funciona pra fazer inglês, coisa e tal, né? Eram poucas escolas lá atrás. Sim. Né? Então, pra gente poder fazer uma demonstração de como que funciona, pra você poder, quem sabe, entrar antes de ouvir o pitch. Aham. A gente precisa de 20 indicações. Não! 40. 40. Eu lembro, Olha aí. eu abrindo a lista telefônica e eu entregando 40 nomes. 40 nomes para poder escutar o pitch. Pensa num processo comercial bom. Bom demais. E Por isso que fatura bilhão. muita coisa, Edu. Porque pensa que tu não investe tráfego, tu não investe nada. Isso. Tu bate na principal camada. E fala em meu nome. Olha, acabei de falar com o Eduardo Arruda, ele tá muito interessado em iniciar o processo conosco, ele falou que acredita que você também, vocês podem ir juntos nessa jornada. Meu Deus, cara. Absurdo. E às Absurdo. vezes são estratégias que funcionam pra caramba. Se tiver um time comercial minimamente fazendo isso, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde, acabou. Então, repetindo isso todos os dias, todos entre os hoje e o dias. dia da tua morte. Tem Então- gente que fala assim, Edu, por quanto tempo eu faço? Pra sempre, querido. Faz pra sempre. É isso. Então, o que você tem que fazer? Depois que você montou... Perfeito, você montou essa lista. Vai prospectar essas 150 pessoas e tudo mais. Você tem que separar um tempo na sua rotina para vendas. Nesse podcast, nessa live, nesse acompanhamento, você já entendeu que você precisa vender. Agora, você tem que alencar vendas à tua rotina. Edu, hoje pra mim é impossível. Hoje pra mim é impossível alencar minha rotina. Porque eu tenho um filho, porque eu tenho isso, porque eu tenho assado, piriri e pororó. Exercita, tenta, em algum nível, pelo menos 1 hora do seu dia, alencar essa ação de vendedor também. Por quê? É o que eu sempre falo pra galera. Você não precisa estar vendendo 100% na prática. Hoje eu acabei de falar pra vocês aqui, galera. A gente tem 90 pessoas. Eu tô aqui no podcast porque tem vendedores pra mim vendendo. Tem Só alguém que- agora aqui no meio dessa live tá sendo abordado pelo meu time também. É. Tipo, e aí, bora fazer 100k? Bora fazer 100k. Então, ou seja, a gente tá aqui no podcast porque tem vendedores vendendo pra gente. Só que a gente passou pelo processo de vender. Isso. Que é o que você tem que passar. Por quê? Hoje, se todo o time do Edu, que ele tem lá uma galera, fala assim, Edu, vamos sair do ecossistema. Se acontecer isso, que eu tenho certeza que não vai acontecer, enfim, ele sabe que se ele tiver que descer pra vendas, ele vai fazer Isso. virar. Que é um lugar que eu sempre trago pra... A pessoa fala assim, eu monto o meu time comercial. Eu falo assim, o seu primeiro vendedor, o melhor vendedor da tua empresa tem que ser você. Se eu não te transformar no melhor vendedor, eu vou te colocar um bom vendedor meu. O cara vai vender pra você, às vezes, 80% do teu faturamento. E se for um vendedor de má índole, que tem muito no mercado, Edu, o cara vai pegar e vai falar assim, não, tô vendendo 80% do faturamento do cara. Vou pedir uma comissão maior. Porque você vai querer os 80 mil. Você vai querer 50% de 80 mil ou 100% de nada? O cara vai falar isso, eu já vi acontecer, infelizmente. Então, para blindar, né, e é um trabalho que o Edu faz que quando eu fui no evento, eu falei assim, caramba, é isso. Ele ensina as pessoas a vender, a ter essa liberdade. E automaticamente, tendo essa liberdade, elas vão conseguir fazer o que elas querem. Que você hoje não tá fazendo o que você quer. Hoje o Edu tá fazendo o que ele quer. Hoje eu tô fazendo o que eu... Hoje é segunda-feira, galera. 11h37 da manhã. Isso não é a realidade do brasileiro, tá? No Não. podcast. Só que, o que a gente fez? Decidimos pagar o preço.
Isso. Que eu acho que essa é a mensagem final que eu queria trazer. Estuda esse lugar de pagar o preço, de investir no mentor certo. Tá aqui o Edu, gente. Pagar o preço de investir tempo em você de verdade, na skill principal. Que isso eu escutei a minha vida inteira de todos os grandes. Você tem que aprender comunicação e vendas inicialmente para você ser um bom empreendedor, para depois você ser um bom empresário. Então, quer desbloquear essa camada dos 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil empreendedor, e aí já é empresário acima de 100K, tem que aprender comunicação e vendas. Por quê? Quanto mais é o que vai acontecer, o que está acontecendo hoje com o Edu. O Edu tem muito resultado. E por ele ter muito resultado, ele vai chegar na mesa e ele não vai precisar falar muito. Porque o resultado hoje dá voz para ele. Exato. Meu resultado hoje já fala por mim. Já fala por si só. Então por que a gente tá falando para vocês venderem pra caramba? Para vocês terem resultado. Para você não ser aquela pessoa que não tem resultado e tá querendo trazer resultado para as pessoas. Então quanto maior o resultado que você tem, maior é a voz que você vai ter. E a voz não é só de você ficar falando, né? O teu resultado chega. Pô, caraca, tá aí o Edu, velho. No último evento que o Edu fez, o cara fez 500 mil. O Edu não sabe disso. Mas eu falei lá pra galera no ecossistema que tu fez um evento e faturou 500 mil. A galera falou assim, opa, precisamos estudar. A gente faz isso, mas... Tinham quantas pessoas no evento lá? Acho que era... 30 pessoas. 30 pessoas, gente. A gente converteu mais de 50%. O que eu faria no lugar de vocês agora? Eu entraria no perfil do Edu e mandaria uma mensagem. Edu, me ajuda. Eduardo Arruda Oficial. Né? Eduardo Arruda Oficial. Porque olha o que ele fez. 30 e quantas pessoas? 32, mas tinham convidado 30 inscritos oficiais. 30 pessoas numa sala. Ele fez 500 mil. Isso aí não é... é um resultado que teve. Isso é histórico. Isso aqui é pra, tipo assim, pra escrever um livro. Na verdade, já tá escrevendo, né? Vai sair. Vai ter. A gente tem que voltar com o projeto do livro. Cara, vai ter. Isso é muito massa. Então... E vender aquilo que a gente acredita. Isso, Edu. Não é vender por vender. Isso. Eu pego no pé dos meus alunos assim, ó, se tu vender uma coisa que tu não acredita ou que tu não entrega, eu vou à noite puxar o teu lençol. Se o teu lençol der uma escorregadinha à noite, cara, sou eu que tô puxando. Porque tu vai vender todo dia, vai vender pra sempre, entregando valor, entregando verdade. Pra quê? Porque a partir da venda é onde o teu propósito ganha potência. Isso. O teu propósito sozinho, tu e teu umbigo, é um egoísmo e tá jogando vida fora. Isso. Agora, se tu pega esse teu propósito e bota energia, tu transborda com potência, significa que teu propósito tá ganhando potência. É isso, Edu. E quando que ele ganha potência? Quando tu faz tudo isso que a gente falou aqui hoje. Sai da tua zona de conforto, tem um processo de vendas, encara, faz todos os dias, acessa o próximo nível e depois organiza a casa e vai pra frente e entrega o teu melhor. Arrepia. O melhor que tu tem hoje. Se hoje tu tá no nível 3, tu vai ensinar quem tá no nível 2. Não tem que esperar o nível 10. Perfeito. Quando chegar no nível 10, a tua mentoria vai ser 1 milhão. Mas hoje tá no nível 4, talvez tua mentoria custe 5 mil. Então tu ensina quem tá no nível 3, nível 2, nível 1. Acabou. Tá aqui o passo. Perfeito. Tá aqui o passo. Perfeito, Edu. Então tá feito. É isso. E aí eu posso trazer uma mensagem final? Pode, claro. Eita, Opa. chega até caiu aqui, porque a mensagem vai ser forte. Então, na prática, turma, vocês que estão aqui nessa live até agora e do Edu também, o que vocês vão fazer? Entender que você provavelmente pode ser que tenha um produto muito bom. Beleza, isso é massa. Seu produto é muito bom, você entrega. E o que vai metrificar a tua entrega ser boa é o teu LTV e as indicações que vão vir ali. Beleza. Só que se você não tiver esse comportamento de vendedor, não vai. Então, separa um tempo no seu dia, por favor, faça esse exercício. Eu até pedi por favor, porque eu sei que vai transformar. Faça esse exercício de prospectar 10 pessoas, de ligar, de ir atrás, de se botar nessa zona de desconforto, de falar com pessoas novas. Ah, Edu, eu tenho medo de falar com pessoas novas. É porque, às vezes, a pessoa ela tem medo de falar com pessoas novas porque ela tem medo de falar com ela. Como assim? Aí é um outro papo, né? Isso aqui pode ser um outro papo que a gente pode trazer. Pra terceira temporada, a gente vai assim. Mas é isso, Edu. Acho que é trazer essa mensagem pra galera. Não esqueçam de fazer a tarefa de prospectar, pegar, organizar os teus clientes, cuidar de quem tá em casa primeiro, entender como é que tá o ecossistema, cria uma comunidade, cria uma experiência muito massa. Pô, Edu, a gente vende muito no LTV
por olhar para a experiência também, que é outro lugar que pode ser um outro papo que a gente pode trazer Nossa. aqui. Cara, a experiência do cliente, para mim, é transformadora. Sim, Porque quanto mais rápido eu transformo ele, mais rápido a parada cresce, enfim, é uma loucura. exato. Nessa reta final do ano, a gente tá investindo mais 100 mil reais em experiência do cliente. Que massa. Agora, só nos últimos 3 meses, Tá louco. tá? Em experiência do Parabéns. cliente, porque a gente sabe que as próximas turmas a gente vai abrir, vai lotar, e então a gente tem que estar com a casa organizada. Então eu sei que as pessoas que investem isso em experiência do cliente, eles já têm mais de 100 clientes, né? A gente tem menos que 100 clientes ativos agora, são todos high ticket, então por isso que o faturamento é alto. Mesmo assim, a gente decidiu se antecipar. E antes do processo virar, ajustadinho, apertadinho, a gente vai deixar toda a casa organizada. Perfeito. Pessoal, tivemos um podcast maravilhoso, que foi o episódio número 25 do podcast Propósito, com o Eude Lima, que é o brabo das vendas. Eu sempre, quando preciso trazer mais energia de vendas, assim, deixa eu entrar lá no Instagram do Eude pra dar uma olhadinha como é que tá, pra trazer aquela energia pra nós. Porque é isso, venda, ela te dá liberdade. Se você quer ser uma pessoa livre, aprenda a vender. Aprenda hoje. Se você começou a fazer várias perguntinhas, várias dúvidas, você tem que trocar essa mentalidade, senão você não vai chegar em lugar nenhum. E o lugar de você chegar no próximo nível é nesse ambiente. Então já segue e coloca como alerta de sininho aí o podcast Propósito no YouTube e no Spotify. Esse foi o nosso episódio 25 com o Eude Lima. Obrigado, valeu! Valeu!